Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo você que está aqui conosco no templo, que seja um momento frutífero da palavra de Deus em nossos corações. Saúdo também você que nos acompanha no YouTube. Queria começar um pouquinho diferente, convido você a ficar de pé. Queria compartilhar algo com a nossa comunidade. De quinta para sexta dessa semana, agora há poucos dias, o nosso irmão e colaborador da Manaim, Mauro, faleceu. Ele estava aqui conosco, quarta-feira no culto. Se você não lembra, um senhorzinho carequinha, sempre estava com um sorriso no rosto, um coletinho, e ele teve a graça de dormir e não acordar. Mas eu queria que a gente entoasse, primeiro em respeito, em condolências à família, a gente conduzisse os que ficam em oração, que tiveram essa perda. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco, Senhor Deus amado, a vida de todos os familiares do seu Mauro, que estão enlutados, vivendo esse momento de dor, de partida, de separação, que é muito dolorosa, porque o Senhor nos criou como seres eternos para não morrer. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa consolá-los, abraçá-los e acalentá-los, e que as boas memórias que o Mauro deixou neles e em nós frutifiquem em nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Pode se assentar, meus amados irmãos. O tema da reflexão de hoje, dessa manhã, é Jesus, a esperança. Jesus, a esperança. E aqui, propositadamente, eu coloco um artigo definido, no sentido que Jesus é a nossa única esperança. Não há outra esperança. E aqui, já estamos aqui no final do ano, próximo à celebração de Natal, e dentro desse contexto natalino, queria rememorar algumas coisas da palavra de Deus para que nós tenhamos convicção que Jesus, sim, é a nossa única esperança. Semana passada, eu fiz uma pregação baseada em Isaías 25 sobre renovar a esperança, onde um processo que Isaías nos ensinou didaticamente, de olhar para trás, trazer boas memórias, reconhecer quem Deus é e apontar para o futuro, para a vida eterna. E agora essa ministração é uma continuação, onde nós vamos nos focar em Jesus Cristo, o nosso Senhor, como a nossa única esperança. Eu começo com uma pergunta, e o passador não é meu brother, agora foi. A pergunta é: quem é a sua esperança? Acho que tem uma antes, perdão. Pode voltar um, Nil, por favor? Tá certo? Foi? Então tá bom. Deixa eu ver se foi aqui. Pronto. Saiu invertido aqui. A primeira pergunta é: qual o significado do Natal para você? E o processo de pergunta é um processo reflexivo, muito usado para que a gente saia da resposta automática. Qual o verdadeiro significado do Natal para você, para mim? Porque essa é uma data tão atacada, tão confrontada, tão diluída, tão tirada do propósito, que muitas das vezes nós, que confessamos o Senhor como nosso único Salvador, nós entramos nesse turbilhão natalino, comercial, enfadonho, e muitas das vezes eu paro para não meditar e refletir exatamente o verdadeiro sentido do Natal. E a outra pergunta que eu tinha colocado aqui é: quem é a sua e a minha esperança? Ou no que você e eu temos colocado esperança? E diferente de outras religiões, outras situações, Cristo, ele é um Deus exclusivista. Não dá, Senhor, eu confio minha vida totalmente em Ti, mas confio em mim, confio no outro, confio no emprego, confio no trabalho, confio no governo. Não dá. O Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém.
Ele não divide a sua glória com ninguém. E nesses momentos de final do ano, nós entramos em momentos de reflexões. Como é que foi esse ano de 2024? Dentro do que você sonhou, dentro do que você esperou, dentro do que você planejou. Foi um ano de conquista, de vitórias, amém. Foi um ano de frustrações e de dificuldades, amém também. O que foi esse ano de 2024 para cada um de nós? Mas eu repito algo que eu acredito veementemente. Se passamos mais um ano em Cristo, por si só esse ano já foi o mais exitoso de todos. Se dizemos que ser cristão é a prioridade da nossa vida, e estar na jornada para a Nova Jerusalém é o nosso propósito de vida, permanecer cristão mais um ano nessa maratona da vida, por si só já é uma grande vitória. Porque, infelizmente, alguns ficaram pelos caminhos. E permanecer em Cristo tem que ser, sim, a nossa única esperança. E por que será, meus amados irmãos, que datas tipo Natal e Páscoa são tão afetados? Por que será que essas datas são afetadas em propagandas, diluídas, gerando muito distrações? Que o inimigo das nossas almas, ele é o mestre da distração. Eu não quero que você me adore no Natal, não precisa erguer um culto para mim. Mas se eu te colocar distraído o suficiente para você não prestar culto a Jesus, o bebê menino que nasceu, eu já consegui. Na Páscoa, se você preocupar-se mais com chocolate, com coelhinho e com todas essas coisas, e nenhum problema sobre chocolate, gente. Eu como chocolate na Páscoa, não é legalismo. É sobre entender o propósito das coisas, como também não tem nenhum problema com luz de Natal, mas a grande questão do Evangelho é aonde está o meu e o seu coração. E nesse contexto de Natal, existe algo que é tão sutil, que é imbuído na nossa sociedade, que é a figura do bom velhinho. E o bom velhinho, ele surge como algo mercadológico ali nos anos de 1930, muito imbuído pela Coca-Cola, que ele resgatou um personagem lá da Europa antigo, que inicialmente tinha uma roupa azul, mas já deram uma roupa vermelha, ele já ficou sendo o garoto propaganda da Coca-Cola, e isso foi se diluindo e ganhando notoriedade. Mas quando a gente entra nesse contexto do bom velhinho, nós temos que ter muito cuidado, porque sutilmente está se dando atributos divinos do Deus eterno ao bom velhinho. Porque o bom velhinho é o que sabe o comportamento de todas as crianças do mundo. O bom velhinho é aquele que vai julgar se comportou bem ou mal esse ano, e num fração de segundos, entre uma noite e outra, ele vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, deixando um presente. E aí você vê características do Deus eterno: onisciência, onipresença e onipotência. E sutilmente você está, em geral, a sociedade, colocando os atributos do Deus eterno no bom velhinho, e está todo mundo aplaudindo e gostando quanto a isso. Não é para virar a cara do bom velhinho lá do Natal que fica batendo foto, não, irmão. Não é sobre isso. É sobre ter uma compreensão bíblica dos fatos e das prioridades. E o mundo, nessa reta de final do ano, ele é especialista em entorpecimento, em uma falsa esperança. E a falsa esperança vem de jingles, músicas, propagandas, roupas, vestimentas, promessas. Aí vem, quem não lembra, então é Natal, o que você fez? O ano termina e começa outra vez. E ali você vê nessa música, todo mundo muda a roupa, e ali como se tudo fosse mudar. Se não tiver realmente a fonte da essência do Natal em nós como prioritário, é só apenas um êxtase, um afã, que não vai mudar nada. E aqui, meus amados irmãos, ser crente é ser um contracultural. E muitas das vezes nós temos que ter posicionamentos firmes, mesmo sem ser um hipócrita religioso, farisaico. Nós temos que discernir esses fatos, interagir com a sociedade, mas com reflexão profunda. E temos sim que
entender e compreender que Jesus Cristo, sim, é a nossa esperança. E uma outra pergunta que tem norteado as minhas reflexões nas últimas semanas, porque quando a gente fala em renovar a esperança, sempre eu faço uma avaliação da minha situação atual com o que eu projeto no futuro. Eu estou numa situação atual, mas eu quero algo mais para frente, algo me falta. Quando eu chegar naquele local, eu vou estar feliz, eu vou estar pleno, eu vou estar alegre, e você renova a esperança projetando algo para o futuro. Se a promoção vier, se a casa chegar, se o bebê nascer, e ali você vai colocando uma série de coisas para o futuro, renovando a esperança no futuro. E não tem nenhum problema de sonhar, de ansiar. Mas uma pergunta que Jesus colocou fortemente no meu coração é: a cruz não foi suficiente? Se estivermos sempre projetando a nossa felicidade, a nossa esperança no futuro, na verdade, a fonte de toda a nossa esperança já aconteceu. O maior fato de toda a história já aconteceu. A maior prova de amor de todos os tempos já aconteceu. Jesus enviou seu Filho, morreu por nós. E muitas das vezes nós projetamos para o futuro e nos angustiamos. Mas o convite de Cristo é: a cruz não foi suficiente. Ela não foi suficiente para te tornar plenamente satisfeito em mim. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Enquanto vocês abrem, eu queria dar um contexto. Se puder colocar o texto corrido, Dil, eu vou ler do 2, 8 ao 20, se possível. Depois a gente volta para os slides, por favor. E aqui eu quero dar um contexto. E se tem uma história que é bem batida no contexto bíblico cristão, é a história do nascimento de Jesus. Todo mundo já ouviu, e até por quem não é cristão, num país culturalmente cristão como o Brasil, já teve contato com o nascimento de Jesus. Mas eu queria convidá-los, irmãos, a abrir o coração para entender a história desse nascimento com uma perspectiva bem profunda e sobre a ótica do que apenas Lucas escreveu, que foi o contato de alguns pastores comuns numa vida ordinária com o bebê Jesus. E qual é o contexto? Aqui é o contexto do nascimento de Jesus, depois de 700 anos. Aliás, todo o Antigo Testamento ele converge para esse momento, aponta para Jesus. Isaías foi um grande profeta messiânico, e mais de 700 anos ele deu profecias muito específicas de como Jesus ia nascer. Nós vemos um momento de 400 anos de silêncio profético, onde o Senhor silencia, não existia mais profetas no povo de Deus. Aí vem o contexto do nascimento de João Batista, onde miraculosamente um anjo aparece para Zacarias, Isabel, e ali nasce o precursor e primo de Jesus. Aí logo depois tem o contexto do anjo que aparece para Maria, para José, e uma virgem, ela engravida do Espírito Santo. E no contexto político geográfico existia um domínio romano, e o imperador era César Augusto, tido aí como, juntamente com Alexandre o Grande, os dois maiores grandes imperadores da história. E César Augusto, o nome de César Augusto não era César Augusto, era Gaius. Mas ele utilizava esse nome, e até Augusto foi lhe dado o título pelo Senado romano, que ele tinha o posto de divindade. Ele era adorado como Deus. E Augusto era como se fosse o supremo e também o exaltado e venerado. E ali aquele Jesus bebê nasce já para confrontar o status quo atual, porque quem imperava e reinava do mundo era César Augusto. Mas numa manjedoura em Belém nasce o bebê menino Jesus para confrontar todo esse status quo. Já na Judéia, que era a província lá mais próxima, existia um rei Herodes, que ficou perturbado ao ouvir uma profecia que existiria um rei dos judeus e que ele nasceria. Mas o que é interessante é que Jesus ele é o Senhor de toda a história, de todos os tempos, e ele usa tudo ao seu favor.
A palavra de Deus é muito clara lá no livro de Provérbios, que diz: o coração do rei é como um rio na mão do Senhor. Ele leva para onde ele quer. Mas existia uma profecia de Miqueias, em Miqueias 5:2, que é muito profunda, dizendo: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Miqueias há séculos tinha dito: mas tu, Belém, falando da cidade, de ti sairá o governante de Israel, o Messias aguardado. Só que José e Maria eram de outra província, eles viviam em Jerusalém, aproximadamente 130 quilômetros de distância. Mas Deus purinho, como a pastora gosta de dizer, uma jesuicidência, surge um decreto de César Augusto que todo o povo precisava ser recenseado. Nem antes, nem depois. Aí vai José, Maria, ela com a barriga próxima de dar luz, e fazem uma viagem longa de 130 quilômetros, deve ter perdurado alguns dias, entre caminhada, entre animal, para que exatamente naquele momento da história, o menino Jesus estivesse no local que foi determinado por o profeta. O bebê não ia nascer nem em Jerusalém, nem no trânsito, nem quando ele voltasse do recenseamento. Ele teria que estar lá exatamente naquele momento. Em igreja pentecostal isso era um glória a Deus, amado. Era um Hadouken, um glória, porque o Senhor de toda a história, sem GPS, sem médico, sem ultrassom, ele crava um local exato no mundo que o Jesus teria que nascer exatamente naquele momento, naquele local. Glória a Deus. Esse é o contexto, e aqui tem alguns coadjuvantes, e eu queria ver essa história hoje sobre a ótica desses coadjuvantes. Vamos ao texto sagrado, a partir do verso 8. Vou ler na NVI. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, ao que lhes consegue o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Glória a Deus. E eu queria convidá-los a mergulhar nessa história sobre uma ótica, não do agente principal, sim, Jesus é o soberano dessa história, mas sobre a ótica dos coadjuvantes. Esses pastores comuns, pessoas ordinárias, que foram impactadas sobre esse grande evento da história. E aqui eu extraí 8 lições desse texto, para que a gente se aprofunde um pouquinho mais. A primeira lição é vida sem Jesus. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomava conta dos seus rebanhos. Aqui, da mesma forma que quando Jesus ele ressuscita, essa mensagem é entregue primariamente para as mulheres, aqui
o nascimento é entregue para pastores. E pastores eram pessoas comuns, pobres, sem prestígios, ao ponto de não ter nem o seu testemunho válido em um tribunal. Porque pastores, eles viviam ali com os rebanhos, existia ali no senso comum o conhecimento de fatos que muitos dos pastores eles iam caminhando, quando encontravam um grupo de outro pastor, ele colocava algumas ovelhas no meio e seguiam, e só quando o outro pastor chegava no destino, ele percebia a falta. Então, muitos desses pastores tinham esse caráter questionável. E dentro desse contexto, esses homens estavam apenas em mais um dia da sua vida ordinária, virando a noite num local onde não existia luz elétrica, não existia conforto, e ali cuidando dos seus rebanhos nas colinas. E nesse dia ordinário, algo acontece para lhe dar a eles uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida. E Jesus, graciosamente, escolheu eles para fazer parte de um dos relatos mais lindos da história. E a pergunta que fica é se nós temos lembrança do dia até então, onde a nossa vida era cinzenta, amarela, sem sentido, e aconteceu um momento que, a partir daqui, a história ela foi reescrita. E esses pastores estão, nesse momento, tendo uma vida ordinária, cinzenta, talvez sem muito propósito, vivendo a sua vida ali ordinariamente, quando o Senhor resolve convidá-los para fazer parte desse grande evento da história. Ponto 2. A glória de Deus. Verso 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Estou lá, ovelha, gado, cajado, aquele dia ordinário, e do nada, pum, um anjo do Senhor aparece. E quando esse anjo do Senhor aparece, ele para, e adicionalmente o texto é claro, dizendo que a glória do Senhor veio junto e resplandeceu sobre todos os que estavam ali, num dia totalmente escuro, atípico, e a glória do Senhor envolve todos esses homens. E a palavra de Deus, ela tem algumas definições e alguns contextos onde a glória do Senhor é tentada ser traduzida para a nossa mentalidade limitada humana. A glória do Senhor é como uma nuvem densa. A glória do Senhor é como uma luz resplandecente. A glória do Senhor é como um fogo de glória. A glória do Senhor é como algo indescritivelmente poderoso que quando ela chega, ela muda todo o status quo atual. E aqueles homens estavam ali com seus afazeres normais e chega o anjo e a glória do Senhor chegou junto. Só que o texto segue dizendo que eles ficaram aterrorizados. E aqui o aterrorizados aqui no grego profundo é com muito medo mesmo. É como se você cai como morto, como se tivesse um tiroteio, vou ver se passa e ver o que deu. Eles caem com extremo temor, com apavoro de não suportar a força dessa glória. E o interessante é que outros homens na história, na Bíblia, além desses pastores, tiveram contatos com essa glória e nenhum deles conseguiram suportar habilmente. Moisés, Isaías, Ezequiel, João, principalmente João na ilha de Patmos, aquele que foi o discípulo amado de Jesus, homem que caminhou lado a lado com ele. Ele devia saber o tom da voz de Jesus, ele devia saber as preferências alimentares, ele deveria saber se Jesus escovou o dente ou não, de tão próximo que ele usava. E quando Jesus aparece completamente com seu peso de glória, diz: quem és tu? E cai como morto, atemorizado dessa glória do Mestre. Então, na sequência desses pastores coadjuvantes, a glória de Deus, ele tem um fator extremamente relevante. E quando a gente vai para a glória de Deus, existe um campo da teologia que se chama a teologia da glória, a teologia do assombro,
São fatos como esse que aqueles homens ordinários viveram, que não dá para explicar. Coloca num procedimento uma experiência dessa. Não tem como. O Evangelho ele tem muitas das coisas que a gente consegue explicar, testemunhar, aprender como foi escrito, mas ainda hoje o Senhor está manifestando a glória dele de uma forma tão única e poderosa em algumas situações que só quem vive consegue absorver. Ele vai escrever, ele vai protocolar e vai testemunhar, mas quem viveu essa glória é algo realmente diferente. E a glória está relacionada ao assombro, ao poder, ao milagre, ao imponderável, ao inexplicável. E é isso que esses homens começaram a viver. Ponto 3, a boa nova, versos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. E aqui o anjo, alguns teólogos acham que é o anjo Gabriel, por todo o contexto de Maria. Mas um anjo, que era um anjo líder, ele chega, a glória resplandece, os pastores atemorizados, deu ruim, perdeu, vamos morrer. Ele diz, calma, eu estou aqui como um mensageiro de um furo de reportagem que vai impactar toda a história. A break news do momento. Hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus. E aqui ele coloca 3 adjetivos na descrição do bebê Jesus que nós não podemos deixar passar despercebido. Ele fala, nasceu o Senhor e o Salvador. E aqui o Senhor nesse contexto, gente, não é o Senhor que nós utilizamos como pronome de tratamento. O Senhor quer alguma coisa? Não é isso. Aqui o Senhor é a tradução de Kyrios, o imperador supremo, a autoridade máxima. Então, assim, num contexto que existia César Augusto, o anjo desce e diz, o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor de toda a história, ele acaba de nascer. E ele fala, mas ele não é só Senhor e Kyrios, e também ele é Salvador. Ele é a fonte de toda a esperança, porque o sobrenome de César Augusto tinha essa ideia de libertador, aquele cara que era a esperança dos povos. Então ali o nascimento de Jesus era um confronto direto ao status quo romano e como as pessoas estavam idolatrando um homem como Deus. E ele segue dizendo, o Cristo. Só um parêntese. Cristo não é sobrenome de Jesus, viu, amados irmãos? Não era José Cristo que se tornou Jesus Cristo, ou Maria Cristo que se tornou Jesus Cristo, não. Cristo é um título dos judeus que eles tinham relacionado ao Messias. O ungido, o Messias, os ungidos que eles aguardavam. Aí ele fala, pastores, vocês estão aqui, eu vou só te dizer, a break news nasceu um bebê e ele vai ser frontalmente contra o império de César, no sentido de ter uma figura que era adorado e venerado. Ele vai assumir esse local de ser o Senhor e Salvador, e ele também é o Cristo, o Messias aguardado por todos nós judeus, por séculos e séculos. E essa boa nova se conecta ao que o profeta Isaías falou em Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino, 700 anos atrás, gente, o Brasil tem 500 e poucos anos de descoberta. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Glória a Deus. E a história estava sendo desnudada, o enigma estava sendo desnudado na frente desses pastores. Ponto 4.
Jesus, Rei do Universo. Apenas para ilustrar, eles já passaram mal só com um anjo que chegou e trouxe a glória. Aí o texto segue. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele lhe concede louvor. Os pastores aqui estavam se recuperando do impacto de estar conversando com o anjo, quando menos espera, pum, no céu, multidão de anjos celestiais, exércitos incontáveis de anjos celestiais. Eles oferecem para aqueles homens: eu vou te dar uma palhinha do que acontece no eterno. Nós vivemos para glorificar e louvá-lo, ele de eternidade em eternidade. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Ele enviou o seu Filho, e eu vi esse plano se materializando, e aqueles anjos louvavam. Glória a Deus nas maiores alturas. Eu fico pensando, porque no mundo espiritual é completamente diferente. Eles conseguiram ver e perceber o que Paulo escreveu em Filipenses, quando diz: e se esvaziou da sua glória a ver o bebê menino. Ele teve coragem de fazer isso mesmo. Eternamente eu vivi adorando e exaltando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e eles tinham um plano de resgatar essa humanidade. A tal ponto eu estava ali ouvindo esse plano: mas será que ele vai fazer mesmo? Será que ele vai enviar o seu Filho para se esvaziar da sua glória? E eu via ele como um bebê frágil, e os anjos, vendo a dimensão desse amor, eles glorificam. Glória ao Deus Pai, que arquitetou esse plano e levou esse plano até as últimas consequências. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 148, 2 vai dizer: louvem-no todos os seus anjos, louvem todos os exércitos celestiais. Isso relacionado a Jesus, e que todos os exércitos celestiais devem louvá-lo na eternidade, ou como o bebê Jesus. Ele continua tendo a mesma autoridade e poder no mundo espiritual. Fé e ação é o quinto. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso acontecer, o que o Senhor nos deu a acontecer. Aí termina esse momento de glória, de peso, de assombro. Os anjos somem. Não sabemos se isso demorou 1 minuto, pouco provável, 10 minutos ou 3 horas. Não sabemos o tempo que esses homens tiveram na presença desses anjos. E os anjos retornam para os céus. E eu fico imaginando como esses pastores ficaram, né? Tem umas entrelinhas entre um versículo e outro que eu me permito ter imaginação. Eu fico imaginando assim: cara, tu viu o que aconteceu? Tu estava aqui mesmo? É isso mesmo? Eu não estou doido, não? Eu disse: não, eu vi. Cara, eu estou quase morrendo, cara. Eu estou aqui. E eu fico, aqueles pastores, eles fazem uma reunião. E o que é que nós vamos fazer depois disso? Porque aqui surgem 3 oportunidades. Poderia fingir que não aconteceu nada. Não, vamos ficar aqui no sapatinho. Acho que não foi tudo isso. Ou eles poderiam ficar numa posição de usufruir o êxtase. Rapaz, nós já vivemos a glória de Deus, vamos ficar aqui no flosor esplêndido, já ganhamos, já está tudo certo. Vamos viver essa experiência e vamos ficar aqui deleitados em boa presença. Só que a glória, o assombro, ele é um chacoalhão que deve nos levar para a ação. E tem muito cristão que ainda está buscando e vivendo apenas da experiência. Eu quero aquela experiência que me dá o arrepio, me dá o êxtase, me emociona, choro, até eu ter a outra experiência. Eu não vou para uma ação de transformação. E esses homens, eles falam: não. Não tem como a gente negar o que a gente viveu. Não tem como a gente fingir que não aconteceu o que aconteceu. A gente precisa ir lá. Nós recebemos essa break news em primeira mão. Se tem alguém que quer ver esse bebê, somos nós. Só que a gente passa por alguns textos da Bíblia e muitas das vezes a gente não entende a complexidade que é. Não sabemos se eram 5, 10 pastores. Não sabíamos se tinha 5, 10 ou talvez 300 ovelhas. Não sabíamos se eles eram donos das ovelhas, mas em geral, para estar no turno da noite, eles deveriam ser assalariados.
E rapidamente eles têm que fazer. Como é que a gente resolve esse negócio o mais rápido possível para ir para Belém? Não sei como eles fizeram, só sei que eles foram para Belém, mas muito provavelmente com muita dor. Não sei se algum foi lá e pediu conta. Estou pegando aqui o rebanho, encontrei algo melhor. Não sei se ele arrumou alguém para cuidar do rebanho. Não sei. Só sei que eles não negaram o que viveram e seguiram, ansiosos para encontrar o Rei do Universo. Ponto 6. O encontro. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E sabe o que significa que correram, gente? No radical dessa palavra no grego, é correr mesmo, rápido. Não é outra coisa, não. Como tem uma expressão no Nordeste, é sebo nas canelas. Pai, não sei se eu estou cansado, se eu estou fadigado, eu vou dar o sprint maior. Estudiosos dizem que era entre 5 e 10 quilômetros de distância. Pegaram, levantaram as batas e foram correndo com todo o seu fôlego para tentar encontrar o mestre, o bebê Jesus. Isso no escuro, uns carregando, sei lá, lampião ou tocha ou qualquer coisa, mas eles foram com todo o seu ímpeto para esse encontro. E o que é interessante, que aqui, agora tirando a brincadeira, o encontraram aqui não é um encontro aleatório no original. Estou passando aqui e encontrei o Nil. Não, aqui é um encontrar de ser investigativo. Eles tiveram que, no meio de uma madrugada, no meio de uma noite, sair procurando, batendo de local em local. E é interessante que no verso 2 existe uma pista. O anjo diz: esse bebê, que existem outros bebês, ele vai estar enrolado em panos e vai estar numa manjedoura. E eles ali, num contexto de noite, madrugadas, eles saíram investigando, perguntando para um, para outro, talvez acordando pessoas. Você viu o que aconteceu? Só que José e Maria não eram daquela região, eles estavam ali transeuntes, então eles gastaram energia até esse encontro. Não tinha GPS e nessa época não, eles não receberam um zap com a localização onde o bebê estava não, gente. Eles tiveram que correr e se esforçar para encontrar o menino Jesus. E ali, eu fico imaginando esse encontro. Quando eles conseguem adentrar naquele local e ver um bebê frágil na manjedoura, não sabe se sorrindo, não sabe se chorando, não sabe se estava sendo amamentado por Maria. Mas talvez são pensamentos, muito provavelmente esses homens eram pais e pegaram bebês nos colos. E quando eles chegam lá, talvez eles ansiavam por ver um bebê extraordinário, de uma cor diferente, de uma linhagem diferente, de uma pele diferente, ou com a luz resplandecente, com a glória. E eles encontraram tão somente um bebê ordinário, igual ao que eles tinham como filho. E eu fico imaginando esse paradoxo, os anjos estão adorando esse bebê, então é esse contrassenso que eu tenho que viver mesmo. Esse bebezinho aqui é o Senhor e Rei de todos os universos, que eu vi multidão de anjos o adorando. Gosto de brincar, meus amados irmãos. Jesus era tão ordinariamente homem, se ele nascesse numa maternidade e Maria e José não tivessem atento para a pulseirinha, ele poderia ser trocado e ninguém perceberia. Porque ele era ordinariamente humano, comum. Chorava, sofria como um bebê. E esse bebê alimentado, eu fico imaginando esse encontro desses pastores com o bebê Jesus. Ponto 7. Testemunhar Jesus. Depois de verem, não sabemos quanto tempo demorou esse encontro, esse êxtase, não sabemos se eles se prostraram em adoração, o texto não diz, mas eles tiveram um momento ali de contemplar o bebê Jesus. Mas aí depois de ver, de sentir, eles testemunharam tudo o que eles haviam vivido algumas horas atrás. Deviam ter algumas outras pessoas curiosas, talvez algumas pessoas que eles foram ao longo do caminho. Vamos lá, cara, me guia, eu preciso achar esse bebê. E depois dele ver exatamente com seus olhos o que os anjos haviam falado, disse: cara, agora eu vou te testemunhar. Há poucas horas atrás, nós estávamos ali cuidando de rebanho
numa vida ordinária. E apareceu primeiramente um anjo, com a glória do Senhor, que me destruiu. Depois veio um exército de anjos celestiais e começaram a adorar e entronizar, dizendo que esse bebê aqui, ele é o Senhor de toda a história. Ele é o Salvador de toda a história. Ele é o Cristo, ansiado e aguardado por todos os judeus. E ali, essa fé prática, ela nos leva ao encontro e nos leva a um posicionamento. Eles não foram lá e ficaram, eu vi que legal, vou fazer aqui uma selfie com o bebê para levar para minha... Não. A partir do momento 1, que eles testificaram que ali era o Senhor, eles já estavam com a fé prática, testemunhando sobre ele para outros. A Bíblia não é clara, mas eu acredito que esses pastores foram os primeiros convertidos da história. Porque Maria e José já não contam, porque eles viveram um milagre materializado em seu próprio corpo e sua própria família. E o texto segue dizendo que Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Fico imaginando uma mãe, talvez com dores de parto, ali com seu bebê, e ali tudo que ela já tinha vivido naqueles meses anteriores ia começando a fazer sentido. Será que o anjo que apareceu para ele foi o mesmo que apareceu para mim, que apareceu para José? Louvado seja Deus, realmente, a partir de agora, o meu bebê que esteve no meu ventre, ele vai ter que cumprir o propósito dele na terra, que o Pai o guarde. E ali Maria, ela só contemplava e refletia no seu coração. E o verso 20.8, glorificar a Deus. Sou impactado pela glória, tenho um encontro, já passo para a ação de testemunhar, e depois o passo seguinte é glorificar a Deus. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto, como lhe foram dito. E ali nós começamos a entender o processo relevante do Criador. Aqueles homens que não entendiam nada já estavam na postura quase como os anjos, glorificando e exaltando o Senhor pelo que eles tinham vivido e visto. E nós somos salvos para glorificar, para exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu nessa manhã. Se o Moisés estiver por aqui, a gente vai ter um tempo de oração. Pode baixar as luzes, por favor, Nil. E hoje nós vivemos e nos debruçamos nesse encontro sobre a ótica desses pastores que viviam vidas ordinárias e foram impactados, transformados e tiveram a sua esperança ressignificada para quem efetivamente deveria ter a esperança. Primeiro, eles tinham uma vida sem Jesus, ordinariamente trabalhando como qualquer um de nós. Foram impactados pela glória de Deus. Receberam a boa nova. Na cidade de Davi nasceu o Senhor de toda a história, o Rei do universo, o Salvador de toda a humanidade, o Cristo, o Messias tão aguardado pelos judeus. E essa fé levou eles a uma ação. Eu preciso encontrar, eu quero estar face a face com esse bebê. E eles tiveram um encontro, a Bíblia não relata se alguns deles conseguiram acalentar e colocar o Rei de todo o universo nos seus braços. Talvez algum desses homens viram a maior prova de amor de toda a história materializada num bebê frágil. E eu me permito a pensar que alguns deles conseguiram acalentar e sentir o cheiro desse bebê. Totalmente frágil, totalmente dependente, mas já no seu primeiro dia de vida, governador e senhor de toda a história, de todo o universo. E ao ter esse encontro, eles já testemunham para outras pessoas. É Ele, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o amado, Ele é o esperado. É Ele, é por Ele que vale a pena viver, é por Ele. E eles finalizam entoando cânticos como os anjos,
Glória a Deus nas alturas, glorificado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, que enviou o seu amado Filho para nos salvar e redimir. E o que esse contexto desses pastores tem a ver com a nossa vida ordinária hoje? Como ela se conecta? Tudo. Talvez você ainda não aceitou Jesus, você está vivendo a sua vida de uma forma cinzenta, ordinariamente, com preocupações terrenas. E talvez o Senhor está te chamando para esse encontro. Um encontro para reestruturar toda a tua mente, todo o teu ser. Um encontro para ressignificar quem é efetivamente o Senhor e Salvador da sua vida. E quem é o Salvador. E isso é feito por meio de graça. Aquela graça que alcançou e abraçou esses pastores é a mesma graça que me alcançou, que lhe alcançou se você já é cristão. Essa graça, ela permeia toda a humanidade, todos os tempos, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até a sua segunda vinda. Mas esse posicionamento de sermos encontrados por essa graça deve e tem que nos levar a um posicionamento. E eu volto às perguntas iniciais. Qual é o significado do Natal para nós? Quais as reflexões que isso tem gerado em nosso coração? Quem é a nossa esperança? E a última pergunta é: Jesus continua a nos perguntar: a cruz não foi suficiente? O que mais falta para você crer e confiar? Aqueles pastores, eles creram imediatamente. Nós temos muito mais do que aqueles pastores viram, porque eles viram apenas o nascimento. Nós conseguimos compreender o plano perfeito. Jesus nasceu, viveu 33 anos e se ofertou como um sacrifício vivo para nós, e morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, reorganizando a história, reassumindo o seu trono eterno. Mas ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, num piscar de olhar. Senhor, nós ansiamos por esse encontro, nós ansiamos, Pai, por esse encontro. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua graça. E eu queria fazer 2 convites nessa manhã. Um primeiro, talvez seja para você que nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e talvez como aqueles pastores está sendo chacoalhado aí no seu local ou no local que você está nos assistindo. Se você é essa pessoa, coloque a mão no seu coração e faça uma oração de fé, entregando a sua vida para Jesus Cristo, o menino bebê que veio e mudou toda a história da humanidade, mas que já está nos céus com a morada pronta para nos receber. Faça essa oração, você também que está em casa, nos acompanhando na mídia digital. Senhor meu Deus, eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Tu és o Cristo. Entra na minha vida, muda a minha história. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados. Eu abro mão, Senhor, do controle. Eu abro mão da confiança. Reina na minha vida. Reconheço que Tu és o Filho de Deus. E no terceiro dia morreu por mim e mudou a minha história. Louvado seja o Teu nome. Mas a segunda pergunta, o segundo convite é para você que é cristão e talvez tenha colocado outras fontes de esperança para lhe guiar, para lhe nortear, para lhe sustentar, que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente.
não precisamos de nada. E se você está sem esperança, ou talvez à luz desse texto, à luz dessa reflexão, você talvez percebeu que existe caminhos ou alinhamentos errados no tocante à esperança, faça essa oração também com fé. Senhor Jesus, eis a tua igreja, Pai. A tua palavra foi semeada, foi plantada. E nós, Senhor, queremos ter apenas o Senhor Jesus como a minha única esperança. Quebra, Senhor Deus amado, subterfúgios. Quebra, Senhor Deus amado, a autoconfiança, quer seja em mim mesmo, quer seja em outros. Renova, Senhor Deus amado, a minha esperança. Muda a minha história. Ressignifica, Senhor Deus amado, a cruz em mim, para que eu tenha plenitude da compreensão que a cruz ela foi suficiente. Me ajuda, Deus amado, a caminhar, a crescer em maturidade. Não permita, Senhor, que eu siga como um menino. Preciso, Senhor, preciso de mais de Ti e menos de mim. Governa, Senhor, a minha vida. Renova a minha esperança, mas renova, Senhor Deus amado, à luz de uma esperança correta, que é a esperança bíblica. Tu és a esperança, Senhor. Não há outro igual a Ti, não há outro além de Ti. Nós entoamos o mesmo cântico daqueles anjos que diziam: glória a Deus nas alturas, louvado seja o Senhor de toda a história. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Glorificado e exaltado seja o nome do eterno Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, estamos encerrando. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus Pai, aquele que enviou o seu Filho, o seu único Filho, à terra, para morrer por nós, que a graça abundante de Jesus Cristo, o sacrifício vivo, que se esvaziou para morrer no meu e no seu lugar, e que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, esse Espírito conselheiro que nos guia na jornada para Nova Jerusalém, esteja com você, com a sua família. Vão na paz, que Deus abençoe.